Agora a gente vai estudar o valor da posição de cada número. E não é um assunto muito complicado, beleza? A gente está acostumado a contar da esquerda para a direita, tipo 1, 2, 3 e assim em diante, certo? Mas aqui a gente vai fazer ao contrário, vai fazer diferente. Por quê? O sistema de numeração decimal ele utiliza a base 10, o que significa que a gente tem 10 dígitos possíveis de serem utilizados, de 0 até 9. Para representar os números maiores do que 9, a gente precisa de mais um dígito. Por exemplo, aqui nesse caso, se eu continuar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o último dígito, que é o 0, certo? Então, para representar essas quantidades aqui de 1 até 9, eu consigo fazer com um dígito só. Mas para representar quantidades maiores, por exemplo, o 10, ou o 25, ou 345, eu preciso de mais dígitos. E é nesse caso, e é nessas situações que surge a necessidade de contar da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, como a gente está acostumado a contar assim, a gente vai contar assim. E aí eu vou ter esse sendo o primeiro dígito, esse sendo o segundo dígito e esse sendo o terceiro dígito utilizado, certo? E aí, não tem erro. E por que a gente faz isso? E por que a gente faz isso? E por que a gente faz isso? Porque os números são organizados por classe e ordem. E a primeira classe que a gente tem é a classe das unidades, certo? Dentro da classe das unidades, a gente vai ter primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Para as quantidades de 1 até 9, vão ser sempre de primeira ordem, porque a gente consegue representar com um único elemento, como por exemplo o número 4, certo? Para os números de segunda ordem, e aqui no 4, ó, a gente pode ter esse daqui, ó, é a minha primeira ordem, certo? Se eu adiciono mais um número, como por exemplo 3, isso daqui é minha segunda ordem. Ou seja, eu deixei de ter uma unidade simples e passei a ter uma dezena de unidades simples, porque agora eu tenho o número 34. Se eu adiciono mais um número aqui, como por exemplo talvez o 5, eu tenho agora um número de terceira ordem, porque a maior ordem nesse número é a terceira. Eu tenho 534, ou seja, agora eu tenho centenas de unidades simples. Então, nesse número eu tenho 4 unidades simples, 3 dezenas de unidades simples e 5 centenas de unidades simples. O que acontece aqui, pessoal, é que o sistema ele é decimal, então o que a gente faz aqui são agrupamentos de 10, certo? Então, quantas vezes eu consigo agrupar 10 dentro do 34? Vamos pegar o 34 isolado, certo? 34 é igual a 30 mais 4, não é mesmo? Então, eu consigo fazer 3 grupos de 30, eu consigo fazer 3 grupos de 10 mais 4, porque 30 é igual a 3 vezes 10 mais 4, não é mesmo? E é isso, é o sistema de numeração decimal. Vamos pegar um número menor, como por exemplo 17. Quantos 10 eu tenho aqui? Eu tenho um 10 mais 7, beleza? Então isso daqui é igual a 1 vezes 10 mais 7, tranquilo? O número 38, por exemplo, 38 já foi, né? Eu vou pegar o número 57, é 5 vezes 10 mais 7, ou seja, 50 mais 7. Assim fica fácil de entender, né? Ou seja, sempre que a gente tem um número em uma ordem, como por exemplo, sei lá, eu tenho 7 unidades simples, mas eu não quero mais 7 unidades simples, eu quero 7 dezenas de unidades simples. Então eu vou fazer o quê? 7 vezes 10, que eu tenho 70, certo? Ou seja, 7 dezenas. Mas agora eu quero 7 centenas de unidades simples, então eu vou ter 700, que é 70 vezes 10, que é igual a 700, certo? Ou seja, sempre que eu estiver mudando de ordem, eu estou multiplicando por 10. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é agrupamento de 10. Se você parar para pensar, a multiplicação nada mais é do que uma soma. É uma repetição de somas, como por exemplo 2 vezes 5. 2 vezes 5 é o mesmo que 5 mais 5, não é mesmo? Que é igual a 10. Ou seja, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um agrupamentozinho aqui, fiz um agrupamento de 10. Sei lá, digamos que isso aqui simboliza o número de carneirinhos que eu tenho no meu rebanho lá. E aí, eu compro mais 3 carneirinhos. Então, agora eu tenho um agrupamento de 10 com
10 carneirinhos e tenho um agrupamento de 3 aqui com 3 carneirinhos, ou seja, eu tenho 10 mais 3, que é igual a 13. E esse é o sistema de numeração decimal. É agrupamentos de 10 em 10. E assim é que a gente classifica os números. Agora vamos ver mais algumas classificações, como, por exemplo, para números muito maiores. Para números maiores ainda, a gente tem a classe dos milhares. Então, ó, imagina assim, que a gente tem... Aqui eu coloquei porque são maiores, mas você já vai entender, ó, porque eu coloquei assim. Olha, a gente tem os números de primeira ordem, certo? Tipo 3. Eu tenho uma unidade simples. Isso aqui é a primeira ordem. Eu tenho, por exemplo, 2, 23. Agora eu tenho dezenas de unidades simples, um número de segunda ordem. E eu tenho 523. Agora eu tenho um número de terceira ordem, centenas de unidades simples. E essa é a classe das unidades. Então, isso daqui determina uma classe das unidades. Tranquilo? E aí, agora, se eu adiciono mais um número, como por exemplo o 7, eu já tenho um número de 1, 2, 3, quarta ordem. Um número de quarta ordem é uma unidade de milhar. Então, o que eu faço para separar, para facilitar a leitura desse número? Eu coloco um ponto aqui. Sempre que eu conseguir agrupar uma classe, eu vou adicionar um ponto, como a gente fez aqui. Então, eu tenho 7 unidades de milhar, que multiplica não, galera. Então, eu tenho 7 unidades de milhar, 500 centenas de unidades simples, 20 dezenas de unidades simples e 3 unidades simples. Por isso que a gente lê 7.523. Isso daqui, ó, é igual a 7.000 mais 500 mais 20 mais 3, ok? 7.523. Por isso que a gente lê assim, tá bom? E aí, se eu adiciono mais um número aqui, por exemplo, o 9. Agora eu tenho dezenas de milhares e eu preciso apagar isso daqui porque não é mais válido. E agora, esse 97 aqui. Continuo na classe dos milhares, certo? Então eu tenho 97.000 mais 500 mais 20, mais 3. E agora, se eu coloco mais um número aqui, ó, como, sei lá, 6. Então, eu tenho 697, ainda estou na classe dos milhares, então 697.523. E a gente pode escrever 697.000 mais 500 mais 20 mais 3. E carros passando para todo lado, sinto muito. Agora, o que aconteceu? A gente agrupou mais uma classe. E aí eu te pergunto, tem como esse número ficar maior? Sim, tem como o número ficar ainda maior. E como ele pode ficar ainda maior? Não posso deixar ele aqui ainda. A gente tem mais uma classe, que é a classe dos milhões, para números de sétima, oitava e nona ordem. Nesse caso, a gente vai adicionar mais um número aqui, sei lá, o 4. E agora eu tenho o número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima ordem. Então, eu estou na classe dos milhões. Agora eu tenho 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4 milhões mais 697.000 mais 500 mais 20 mais 3, tá bom? E o mesmo ocorre aqui, eu posso adicionar mais duas classes. Eu posso adicionar mais duas classes aqui, eu posso colocar mais dois números, como por exemplo, sei lá, 7, 8. Então eu tenho 874 milhões 697.523, porque eu tenho a classe dos milhões. E eu agrupei mais uma classe aqui, que foi a classe dos milhões. Tem como esse número ficar maior? Tem. Novidade para vocês, que não é tão novidade assim. Sempre dá para deixar o número maior, sempre. Então eu vou organizar isso aqui melhor, ó. Vou colocar isso daqui para cá. E a gente vai fazer aparecer a classe dos bilhões. E sempre dá para ficar maior, pessoal. Depois da classe dos bilhões, vem dos trilhões. E aí, assim, vai crescendo cada vez mais, tá?
porque a gente sempre consegue obter o próximo número natural. Então, se eu faço esse agrupamento aqui, agrupei os milhões, e agora eu vou adicionar mais uma classe, como, por exemplo, o número 3. Então, eu tenho 3 bilhões, 874 milhões, 697.523, ok? E aí, eu posso ainda adicionar mais um 8 aqui, mais um 5 aqui, e eu fico com 583 bilhões, 874 milhões, 697.523. Tranquilo? E é assim que a gente determina o valor da posição de cada número. E olha só, aqui, ó, da unidade simples para a dezena, eu multiplico por 10. Da dezena para a centena, eu multiplico por 10. Por exemplo, pega o número 7 e alguém te pergunta assim, como é que eu faço esse 7 se transformar numa centena? Bom, o 7 ele é uma unidade simples, não é mesmo? Eu quero transformar esse 7 numa centena de unidades simples. Então, eu preciso primeiro multiplicar o 7 por 10 para que esse 7 vire uma dezena, e aí eu tenho 700, ou eu tenho 70, e eu preciso pegar esses 70 e multiplicar por 10 também, porque aí eu passo da dezena para a centena, e aí eu fico com 700. E é isso, assim que você transforma. Agora a pessoa fala para você, como que eu transformo esses 700 em milhões? Não mil, não quero 7 mil, quero 7 milhões. Melhor, 700 milhões. Como que a gente faz? Bom, eu sei que os milhões, ele tá aqui, ó, da sétima, oitava e nona ordem, certo? Ou ele precisa ser um número de sétima, um número de oitava ou um número de nona ordem para ser milhões. E eu tenho 700, certo? Como que eu vou fazer para que ele fique na classe dos milhões? Eu preciso adicionar mais classes, né? Então, como que eu faço? Eu vou agrupar aqui, ó, mais 3 classes. Ou seja, essa classe aqui é das unidades, essa classe aqui é dos milhares e essa classe aqui vai ser dos milhões. Tranquilo? E se você quiser se transformar nos bilhões, basta a gente apagar isso daqui. E a gente teria, no caso, que agrupar mais uma classe aqui. E agora a gente tem as unidades, aí a gente tem os milhares, e a gente tem os milhões, e a gente tem os bilhões. E se quisesse trilhões, seria só agrupar mais uma classe aqui. Apaga esse daqui, porque agora não é mais unidade. Olha só, a gente vai ter então unidades, a gente vai ter milhares, a gente vai ter milhões, bilhões e aqui trilhões. Tranquilo? E assim em diante, pessoal. E os números sempre podem ficar maiores. Bom, agora a gente tem esse primeiro exercício que diz assim: escrevi 21, troquei de lugar os algarismos 2 e 1 e obtive 12. O número que escrevi primeiro é maior ou menor que o número que obtive? Então, na letra A, para a gente responder essa questão, não é muito complicado. O que a gente precisa fazer é lembrar como que funciona o valor da posição de cada número, como que a gente obtém esse valor. Então, tipo assim, na letra A, a gente tem o número 21, certo? Contando da direita para a esquerda, a gente vai ter primeira ordem e segunda ordem, certo? Quem possui o maior valor? O número de primeira ordem ou o número de segunda ordem? O número de segunda ordem, porque ele representa as dezenas, então representa agrupamentos de 10. Então, eu tenho 2 agrupamentos de 10, ou seja, 2 vezes 10, mais uma unidade, que é o número de primeira ordem. Então, 1. Ou seja, eu tenho aqui 20 mais 1, que é um número certo, até um pouquinho grande, e agora eu tenho o número 12. Nesse caso, o 2 está na primeira ordem e o 1 está na segunda ordem. Segunda ordem representa as unidades, então eu tenho 1 vezes 10 mais 2. Nesse caso, eu tenho 10 mais 2, que é 12. Como aqui eu tenho mais dezenas, aqui eu tenho 2 dezenas e aqui eu tenho apenas uma dezena. Então, esse número aqui é maior do que esse número aqui, certo? O número 21 é maior do que o número 12. Então, o número que a gente obteve é menor. Na letra B, o que acontece? Ele diz assim, antes da troca, quanto valia o 2 no primeiro número? O 2 valia
2 dezenas. E na letra C, quanto passou a valer o 2 e o 1 depois da troca? Então, depois da troca, o 2 passou a valer 2 unidades e o 1 passou a valer 1 dezena. Beleza? Exercício respondido. Agora, o exercício número 2 diz assim: o número 256. Que troca eu devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 100 vezes? Que número eu obtenho nesse caso? Então, aqui na letra A, a gente vai ter o número 256. Eu tenho, olha, vamos primeiro classificar 2, 5, 6. Aqui eu tenho primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, certo? Aqui na primeira ordem eu tenho as unidades simples, na segunda ordem eu tenho as dezenas de unidades simples e na terceira ordem eu tenho as centenas de unidades simples, certo? Então, aqui eu tenho 10 vezes o 5 e aqui eu tenho 100 vezes o 2, certo? Eu posso representar isso daqui como 2 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 6. Porque isso aqui nada mais é do que 200 mais 50 mais 6. Tranquilo? O que acontece agora? Eu quero fazer o 6 valer 6 centenas, então eu preciso colocar ele no lugar do 2. Eu vou ter 652. Aí eu vou ter 6 centenas mais 5 dezenas mais 2 unidades. Qual o número que eu obtenho? 652. E na letra B? Na letra B, ele pergunta que troca eu devo fazer para aumentar o 6, seu valor em 10 vezes, e que número eu obtenho nesse caso. Bom, aqui ó, eu passei o 6 para lá, porque eu estava passando ó, o 6 das unidades, para passar para as dezenas eu multiplico por 10. E para passar das dezenas para as centenas eu multiplico por 10 também, porque o sistema decimal são agrupamentos de 10. E agora? Eu preciso fazer o 6 aumentar o seu valor em 10 vezes, então eu preciso que o 6... eu tenho o número 256, eu preciso que o 6 troque de lugar agora com o 5, e eu vou passar a ter o número 265, beleza? E 265 é igual a 200 mais 60 mais 5.